Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. O meu nome é Janete Tati e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto sério. Um caso que aconteceu aqui na Alemanha, acredito que em setembro, pelas informações que eu li, essa notícia saiu no Spiegel.de, aqui na Alemanha. E eu queria compartilhar com vocês porque trata-se de um homem africano, um jovem africano que perdeu a vida nas mãos dos serviços de justiça aqui na Alemanha. Desde já peço-vos para deixarem um like, subscreverem-se e compartilharem o vídeo com quem talvez estiver interessado no assunto. Sem mais delongas, vamos desenvolver o assunto. Este caso chocou a Alemanha. Este jovem perdeu a vida na prisão aqui na Alemanha. Um jovem africano, mais propriamente da região da Nigéria. Ele tinha 32 anos e chamava-se Yakuba Zé. Zé é a inicial do apelido dele, o sobrenome dele, porque pronto, aqui na Alemanha preza-se muito pela proteção dos dados da pessoa ou privacidade dos dados da pessoa, então eles só publicam assim Zé. Ponto. E não foi por um crime. Não foi por um crime violento ou coisa parecida, não. Ele foi para a prisão por causa de uma dívida que ele não conseguia pagar em dinheiro. E essa dívida era de 1.800 euros. 1.800 euros. Enfim, o jovem Yakuba, mais conhecido por Kuba, K-U-B-A, tinha 32 anos. Vivia aqui na Alemanha. Infelizmente não há informações de há quanto tempo ele vivia na Alemanha, se talvez era nascido cá, se imigrou para a Alemanha, se estava em condição de asilo. Não se sabe. Eu procurei, não encontrei nenhuma informação sobre isso. Mas continuando, o jovem Kuba, ele estava gravemente doente. Ele tinha problemas de insuficiência renal, ou seja, os rins. Ele era paciente de diálise por causa dessa insuficiência renal e já era uma insuficiência renal grave. Ele era dependente mesmo dessas sessões de diálise. Ele tinha problemas também com o coração, tinha insuficiência cardíaca e tinha também problemas com o fígado por causa de uma hepatite. Se vocês não sabem o que é a diálise é para pacientes que têm problemas com os rins, problemas parciais, só de um rim ou dos dois. Pronto. Há pacientes que têm problemas com os rins, mas que não são dependentes da diálise para viver. Mas o caso dele já era grave e ele dependia dessas sessões de diálise para viver. As sessões de diálise eu posso vos explicar porque infelizmente vivi isso de muito perto. A minha mãe passou por isso, infelizmente nos últimos anos dela de vida. E ela tinha que fazer diálise. E então a diálise, tu vais fazer a sessão da diálise que é para filtrar o sangue, que é já uma coisa que os rins não conseguem fazer. Tem que picar o braço ou algum ponto do corpo com as veias apropriadas para uma máquina que está conectada com a veia da pessoa ir filtrando artificialmente esse sangue, já que o próprio corpo já não consegue fazer essa filtragem. Então, como eu disse, há pessoas que dependem disso para viver e esse era o caso do Kuba, o jovem de 32 anos. Como eu já disse no princípio do vídeo, ele foi parar na cadeia por causa de 1.800 euros. Também não há informações assim de que multa exatamente seria essa de 1.800 euros, mas a verdade é que a lei alemã oferece a possibilidade de quando a pessoa não consegue pagar uma multa em dinheiro, que a pessoa pague com tempo de prisão, que chama-se o Ersatzfreiheitsstrafe. Ou seja, não tens dinheiro para pagar, então vais para a prisão. É comum isso acontecer aqui na Alemanha. Eu já tinha ouvido outros casos assim. Eu me lembro que uma vez, já há uns anos atrás, eu lembro-me que uma vez uma jovem, eu acredito que ela tem a mesma idade que eu até, e ela estava grávida. E ela tinha feito várias multas por andar no transporte público sem ticket válido. Então ela acumulou multas, muitas multas e não conseguia pagar. Então prenderam-lhe. E ela foi grávida para a prisão, deu à luz na prisão
E como quando, depois dela dar à luz na prisão, ela ainda não tinha cumprido o tempo de prisão que era o equivalente à multa que ela tinha que pagar, tiraram-lhe a bebê dela e entregaram os serviços do Jugendamt, né, que é os serviços que cuidam aqui da criança e do adolescente. Então, como eu disse, eu já tinha ouvido falar disso e eu sabia que isso aqui na Alemanha era possível. E olha que isso aconteceu nesse caso com uma mulher grávida, em estado vulnerável também. Não estava doente, mas estava grávida. E agora, como surpreende isso ter acontecido com ele naquele estado grave. A irmã dele relatou que ele já tinha entrado em coma várias vezes no verão passado, no verão anterior a essa prisão. E que o médico dele, especialista, eu acredito que seja um médico nefrologista, que é dos rins, ele já tinha declarado, já tinha dado o atestado de que ele não estava capacitado para estar numa cadeia. E mesmo assim ele foi enviado para uma prisão comum. Uma cadeia normal, sem cuidados especiais nenhum. Depois de 7 dias de prisão, o jovem Cuba perdeu a vida, porque ele estava gravemente doente. Como eu já disse, eram rins, coração e fígado. Não é pouca coisa. Na autópsia dele resultou falência renal aguda, ou seja, os rins pararam totalmente de funcionar. A versão das autoridades é que a equipe médica ou a médica lá da prisão falou com ele e alertou-lhe para ir à diálise, mas que ele se recusou. Dizem que avisaram a ele sobre o risco de vida que ele estava a correr, mas que ele simplesmente recusou-se a ir à diálise. Ou seja, eles dizem que ofereceram transporte para levarem-lhe ao hospital e ele fazer a diálise, mas que ele disse simplesmente que não queria. A advogada dele faz a acusação de negligência grave do sistema e que o sistema falhou gravemente com ele. Eu, pelo menos, concordo, porque eu não vejo lógica nenhuma em mandarem um homem doente da forma que ele estava para uma cadeia. Ele não aguentou 7 dias. Agora essa médica da prisão que disse que alertou-lhe, falou com ele, que ele recusou, está a ser investigada pela Procuradoria Alemã por homicídio por negligência. Sinceramente, isso é algo que preocupa muito. É triste ver que quando não se tem dinheiro, está-se entregue a qualquer coisa, que a pessoa vai parar na prisão por não conseguir pagar uma quantia de dinheiro. É triste ver um homem jovem perder a vida por causa de uma coisa dessa, por causa de uma dívida de 1.800 euros. Quer dizer, no fim de tudo, dá a impressão de que esses 1.800 euros valeram a vida dele. E isso devia mudar, porque porem um homem doente da forma que ele estava na prisão não faz sentido nenhum. Enquanto as pessoas responsáveis pelo Holocausto são postas em pena suspensa para ficar em casa porque são velhas e já não têm condições de responder, de estar na prisão. Então, há certas coisas que devem ser mais refletidas e que devem mudar. E eu espero que a advogada da família do Cuba ganhe esse processo, que é para servir de lição para o sistema e pensarem talvez em mudar essas leis que no fim de tudo não têm esse valor todo. No fim de tudo não tem que custar a vida de ninguém. E o fato de não ter dinheiro para pagar uma dívida não deve ser uma sentença de vida ou de morte para uma pessoa. E infelizmente, mesmo nos países de primeiro mundo, como eles se chamam, nós vemos essas diferenças de como são tratadas as pessoas que têm dinheiro. As pessoas que não têm dinheiro e não têm voz são infelizmente prejudicadas dessa forma até chegar a esse ponto. E é muito triste. Pois é, pessoal, se eu chegar a receber alguma novidade sobre esse caso, eu volto aqui para vos contar. Deixem os vossos likes, comentem, subscrevam-se e partilhem. Sem mais, até o próximo vídeo. Um beijo! Mua.